Shalom, muito boa noite. Estou aqui agora no Templo dos Milagres Mundial da Fé, aqui em Cantagalo. Estou aqui no altar agora. E como vocês podem ver, aqui está o Templo de Salomão, né? O Templo de Salomão. E aqui está a Arca da Aliança, do Deus de Israel. A palavra de Deus diz que a presença de Deus está sobre os querubins. Né? Aqui, como tem dois querubins, um curvado, né? Um prostrado ou um inclinado para o outro, a palavra de Deus diz que o trono de Deus está entre os querubins, né? E os querubins estão curvados aqui diante do trono de Deus, assim diz na palavra, né? Essa, como vocês podem ver, é uma arca da aliança. O mesmo Deus, Deus de Israel, mandou o povo hebreu da época de Moisés construir a arca, porque o Deus de Israel iria habitar entre o povo, no meio do povo, né? Então o Deus de Israel mandou construir essa arca, a arca da aliança, para constituir, né, uma aliança entre Deus e o povo, mediante essa arca. Então a palavra de Deus diz que a arca ela entrou na casa de um homem chamado Obed-edom, e Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família por causa da arca da aliança. E Davi soube que a arca estava na casa de Obed-edom e que Deus estava abençoando Obed-edom por causa da arca da aliança. E Davi resolveu descer, né, a Obed-edom, ou a casa de Obed-edom, para buscar a arca de Deus. O incrível, né, o importante aqui, né, que me chama a atenção nessa passagem, é que Davi, ele foi buscar a arca de Deus com muita alegria, com sacrifício, com obediência, com alegria, com gratidão no seu coração. Por isso a palavra de Deus diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele amava a presença de Deus. E como eu acabei de falar, a arca representa a presença de Deus, né? A arca é um símbolo usado pelo povo judeu, né, o povo de Israel, que na escritura diz que entre os querubins está o trono de Deus, e Deus, ele habita entre os querubins. E Davi, ele soube que a arca entrou na casa de Obed-edom, e Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família. Obed-edom, que era um homem endividado, Obed-edom, que era um homem, né, que não prosperava, que nada dava certo, Davi, ele soube que o eterno Deus abençoava Obed-edom e toda a sua família, toda a sua casa, por causa da arca de Deus. Entenda, quando você aceita o chamado de Deus, quando você bota a arca na frente, quando você aprende a ouvir a voz de Deus diante do altar, as promessas se cumprem, como se cumpriu na casa de Obed-edom. Quando Obed-edom abriu a sua porta para entrar a arca de Deus em sua casa, Deus abençoou a casa de Obed-edom, Deus abençoou a família de Obed-edom, Obed-edom começou a prosperar em tudo, Obed-edom começou a ser abençoado em tudo que fazia. Onde pisava, o Eterno dava por herança, onde tocava, o Eterno Deus entregava as promessas. Então entenda, você que ainda não tem uma aliança com Deus, essa é a arca da aliança, a aliança que Deus quer fazer com você nesse ano de 2025, a aliança que irá mudar a sua vida. Se você entender, se você vir diante deste altar e tomar posse da arca da aliança, o Deus de Israel irá mudar a sua vida. Não perca, venha. Os dias dos nossos cultos aqui são domingo 9 da manhã e 7 da noite, terça-feira 19h30 da noite e quinta-feira 19h30 da noite, aqui na rua Arthur Nunes da Silva, próximo a Romavel, Templo dos Milagres Mundial da Fé. Sou eu mesmo, pastor Vitor Silva, aqui da Igreja Mundial da Fé de Cantagalo. Eu quero chamar sua atenção para trazer a sua causa que é impossível, aquilo que é impossível diante dos teus olhos. Porque para Obed-edom era impossível Obed-edom ser abençoado, Obed-edom alcançar aquilo que ele alcançou. Mas a palavra de Deus diz que tudo isso que aconteceu na vida de Obed-edom foi por causa da arca da aliança, né? Como Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra de Deus, e Davi, ele tinha um sonho no seu coração de construir o templo.
de construir o templo para Deus, para a morada de Deus. Porque o templo de Salomão, dentro desse templo, habitou vários anos, né, várias décadas, a Arca da Aliança. Salomão fez o templo para a presença de Deus. Salomão fez o templo, né, para habitar ali a Arca da Aliança, o altar do incenso, do sacrifício pacífico, né? Então, você, independente da sua cidade, independente da tua religião, eu estou falando aqui de Deus, né, não de religião, mas eu quero chamar a sua atenção para vir até o altar dos milagres, porque o mesmo Deus que mudou a vida de Obed-Edom, aquele homem que era endividado, aquele homem que era leproso, aquele homem que não prosperava, aquele homem que não vencia, que não conquistava, e passou a vencer, passou a conquistar, passou a pagar suas dívidas, passou a prosperar muito, porque a Arca da Aliança entrou em sua casa. Eu quero chamar a sua atenção mesmo, você que se encontra aí, desenganado da medicina, desempregado, com dívida, né, na falência, eu quero chamar a sua atenção para chegar até o altar do Templo dos Milagres Mundial da Fé. Porque aqui eu vou ministrar, vou profetizar uma bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Mas lembrando, venha, usa a sua fé e chega até o altar, porque aqui a sua vida vai mudar.